Sim. Né? A série, eu acho que aquilo foi uma relação consentida, mas o vazamento dos vídeos, acredito eu que não foi negociado, não E foi. crime também, aquilo é crime. Aquilo É também crime, é crime. exatamente. É crime, exatamente. Então, é aí. Como é que o Laborinho se sentiu ao ver a filha, a nudez da filha, a filha a fazer relações sexuais com o homem, depois, não é, verem as imagens ou os vídeos vazados nas redes sociais? Não traumatizou o Laborinho? O Laborinho se sentiu constrangido, não se sentiu mal. Então, o que é Yeah. que eu quero dizer? É necessário que se crie uma legislação específica com o nome Belma. É assim em todas as sociedades. Sociedade civilizada, quando há um caso mediático que choca a sociedade, então cria-se uma lei especial em homenagem à vítima. Porque a violência sexual contra menores de idade e mulheres não é um caso isolado, conforme o velho Nacho disse. São casos recorrentes na nossa sociedade. Yeah. É um problema recorrente. Então, diante de uma lei específica, aí o Estado estaria a mostrar que não compactua com esse problema e reconhecerá que, na verdade, esses casos são graves. São graves, então o próprio Estado vai se empenhar para combater esse tipo de crime. Vimos a própria primeira-dama, no início desse ano, no meio desse ano, já não me lembro o mês, a entrar em fortes lágrimas, porque comoveu-se com uma menina que tinha sido estuprada pelo pai, e esse pai não foi responsabilizado. Era a polícia? Era um polícia, exatamente. Então, nós queremos ver agora a primeira-dama, no dia 3 ou 2, que vai se realizar marchas, que participe também da marcha. Mostre efetivamente que estará engajada para ajudar a combater esses crimes, ajudar a moralizar a sociedade angolana. No entanto, essa lei específica, isso teria um valor simbólico e pedagógico na sociedade angolana. Ao associarmos a lei ao nome da Belma, isso criaria quê? Um forte impacto social. Aqui no Brasil tem a lei da Maria da Penha, Yeah. que protege as mulheres. Sim. Você não pode tocar na cara de uma mulher, é perigoso. Vai para a cadeia. Tem leis específicas que foram elaboradas em homenagem a várias violências. Em homenagem, por exemplo, ao sequestro. Você encontra jardins, parques, a homenagear as antigas vítimas. Por quê? O Estado se coloca numa posição de que não, eu não quero estar em silêncio. Eu sou Dito, os países, vamos dizer, países sérios, não é? Eles baseiam-se, vamos dizer, em situações, vamos dizer, como estas, de que se tornam depois leis. Vamos dizer, o país, eu posso ir buscar também um exemplo. Aqui, a Inglaterra tem o caso de que hoje virou, é um caso que se discute até em direito sobre o João Sem Terra. Esse João Sem Terra, e buscar, dito, quem foi João Sem Terra? Tá vendo? João Sem Terra foi um herdeiro, quer dizer, príncipe do rei, mas que não tinha direito à terra e não tinha direito a nada. Os irmãos tinham todo. O que ele fez? O João Sem Terra. O João Sem Terra aplicou o golpe dele, tá entendendo? Yeah. Então, a partir daí, saiu a lei do João Sem Terra, que é utilizado em vários tribunais, digamos assim, em vários julgamentos, é utilizado a lei do João Sem Terra, e como outro, esse que disseste agora no Brasil, Maria da Penha, e por aí fora. Então, esse caso, que o Dito está aqui mesmo, e referiu, e muito bem, sobre o caso Belma. Belma também tinha que ser um caso Belma. O caso Belma, todos os juízes em tribunal já sabiam mais ou menos de casos de violações. Estás a ver? Então, quando se tratasse daquilo, já sabiam como andarem com aquele caso.
Mas os nossos países não Justamente. fazem. Porque isso faz o quê? Vai humanizar a legislação angolana, vai tentar humanizar as instituições do Estado, né? E procurar fazer o quê? Eternizar a memória da vítima. Tá vendo, né, velho? Yeah. Ao eternizar a memória da vítima, você está enviando uma mensagem clara, de que o silêncio e a impunidade não serão aceitos na nossa sociedade angolana. E isso fará com que a pressão social diante de um problema grave como esse, não é? Tenha cada vez mais espaço. Porque um cidadão, uma cidadã a passar por isso, a pressão social estará sempre a invocar a lei Belma, que é para buscar justiça. Então, nós, na nossa sociedade, não há isso, porque estamos diante de pessoas que acostumaram-se ou acostumaram-nos a práticas de injustiça e o angolano já está praticamente conformado com a injustiça. Quando um cidadão angolano diz, esse país tem dono, esse país, você sabe, eles são pai grande, não sei o que lá. O país não tem dono, o país é de todos nós, não existe pai grande. O pai grande é o povo que coloca aí um gestor público. O pai grande é o povo que elege o deputado, porque o presidente apanha a boleia na lista de deputado. Nós nunca elegemos um presidente de forma direta. Então, nós precisamos, velho, evitar que crimes do gênero, fatos do gênero ocorram. Isso é chocante. Como é que vai ser daqui em diante a vida daquela miúda? A miúda está traumatizada. A sociedade Depois está não só, e segundo dito, que eu tive acompanhando nas redes sociais, o pai depois está lá na polícia, em Viana, até deputados e tudo, a polícia teve a prender lá na coisa, não é? Vamos dizer, em Viana, na polícia mesmo, na esquadra de polícia, tem vídeo e tudo de um deputado a dizer, estou aqui detido e espero, não sei, vou ser questionado, estão a ser questionados outros. E indivíduos do nada estavam a prender. Por quê? Porque a situação lá alarmou-se na Viana perante a esquadra. E então eles não tinham outra hipótese, estavam a agarrar aqueles que mais estavam a falar e a meterem aí dentro da esquadra, que é para então de seguida entrevistarem. Não sei se alguém ficou preso, entrevistarem, tirarem o teu nome e por aí fora. E foi no caso do deputado, o deputado disse: estou aqui, estou à espera, teve a filmar. E tal, que não se filma, mas ele disse, mas eu tenho um direito, estou aqui dentro da esquadra, estou detido nesse momento, posso filmar por lei ou não? O indivíduo disse, acho que é um indivíduo do SIC, podes filmar, pode filmar sim senhora. E ele teve a filmar e a falar, estou aqui sem razões nenhuma de me prenderem, porque estava aí fora a falar e prenderam-me aqui. Dito, a ver aquilo. E depois mais outro jovem disse que lhe deram galhetas para levarem até aí dentro, mesmo lá do deputado disse, me bateram e tudo para trazer, mas eu não fiz nada. Mano, nós estamos num país perigoso, altamente perigoso, de ditadura, mano. Tu não podes falar nada, não podes dizer nada, vais logo para a cadeia. É um país que eu até não sei o que eu posso falar do meu país, mano. É meu país e eu não sei o que eu posso falar, querer discutir, o dito dali está preso, lhe perderam injustamente, eu ia discutir por ti, tá vendo? Eu com medo, não vou, dito, você vai ficar meu inimigo, vai falar porque vantagem, o Cota não apareceu só que é para ir me gritar e me falar alguma coisa, tá vendo? Medo de eu ir preso também ou me baterem, tá vendo? Porque eles nem têm respeito até, mas eles não querem saber que idade você tem. São miúdos até de 20 anos, estão na polícia, 25, até 30 anos. É galheta contigo, dito. Não, mas, velho, nós estamos diante de pessoas incivilizadas, né? Temos dirigentes que acham que nós somos parvos, somos ignorantes, né? Acham que nós estamos ao nível da ignorância deles e ao nível da estupidez deles. Como é que um cidadão sai, um deputado, um cidadão sai para irem se manifestar, para tirar satisfação
diante de um caso como esse, e eles interpretam isso como um ataque às instituições. Isso não é ataque. Isso aqui até eles deveriam agradecer. Ela tem Porque isso razão. aqui, Não, Manuel. na verdade, é a busca da credibilidade das próprias instituições. É a busca da credibilidade das instituições. Não podem interpretar De- uma ação como essa como um ataque. Não Claro. dá. Não Claro. dá. Então, nós não podemos nos calar. Temos que continuar a resistir. Temos que continuar a lutar. Temos que continuar a denunciar. Temos de continuar a combater todo tipo de violência na nossa sociedade. Dito, já saíram aí cantores que andaram no silêncio, não é? No bunker, e sobre esse caso, já vi aí pronunciamento de alguns músicos nossos, da nossa praça, que nunca saíram a defender ninguém. E pronto, vi aí alguns, no caso da Iola, o próprio Doug Murray, porque o Doug às vezes sai e tal, mas é aquela. Mas a Iola vi, a Iola Araújo, não Assemedo, a falar sobre esse caso. Vamos ver as outras, vão sair, não vão sair. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, pessoas que têm voz em Angola subsaírem, porque tem uma marcha agora, digamos, no sábado, não é? A respeito disso mesmo, sobre o abuso sexual. Eu vou pôr aqui depois. E essa imagem que está mesmo aí é sobre abusos sexuais contra menores. As mulheres vão poder sair, mas quando digo mulheres, homens também poderão acompanhar, sim senhora, em Luanda, no Largo das Heroínas. É uma marcha pacífica que vai haver e que eu estou a acompanhar. Essa dinâmica dessa marcha, essa causa, não é? Por isso é que estamos aqui hoje, porque, bem, amanhã é já o último dia do ano e quarta-feira é que estamos sempre aqui, então disse não, tem que fazer, terça-feira temos que estar aqui e não ficar impávido também, fazer ouvidos de marcador. Vamos falar sobre esse caso da Belma, e eu vi o teu vídeo hoje, deparei-me com 2 vídeos teus ali num grupo onde eu estou e o Dito está, com relação a este caso. Por isso, ainda bem que estás aqui. Vais ficar mesmo aí, Dito, e pronto, as pessoas vão poder questionar ou poderem falar alguma coisa. Estão aqui já outras pessoas no painel, não é? Temos aqui já mais de 52 pessoas que estão aí. O FOIU, então, já está a mais de 100, mas é próprio, nós estamos aqui e vimos tudo no FOIU. Hoje o TikTok sabemos quem entra e quem não entra, os outros ficam fora, não gostam de entrar, para dizer que não estão a ouvir o Dito a falar. Mas é próprio, é normal, ficam lá no FOIU. Então, temos aqui o Lubstar, temos o Nelo City Boy, também é um homem que viveu muitos anos no Brasil. Temos o Z-Boy também, um grande jovem que está aí. E o Domingos não é frequente aqui nessa live, mas pronto, temos aqui hoje o Domingos, também que vai poder esmiuçar um pouco sobre esse caso. Para começar, vamos começar assim, por ordem mesmo, o Lubstar depois do Dito, não é? Então, Lubstar, quanto ao caso que estamos aqui a falar, o Dito já esteve aí a esmiuçar e a dar uma caminhada naquilo que se trata aqui, sobre o caso Belma. Lubstar, o que é que tens a dizer com isso que chocou a sociedade angolana? Não é um caso isolado, mas já são casos recorrentes na nossa sociedade, que tem acontecido isso. O que é que se deve fazer? O que é que o Lub tem a trazer aqui, vamos dizer, como soluções ou contribuições para que se mude, então, essa situação em Angola? Sim, Manacho, boa tarde, boa noite aos demais. Boa noite, sim. Boa tarde aí no Dito dali, porque estamos no mesmo país. Ok. É o seguinte, Manacho, primeiro o que eu vou agradecer, né, pelo espaço, em segundo lugar parabenizar o Manacho por trazer um tema tão sensível, porque na condição de ser pai, eu sei que estás a sentir a dor, e qualquer um de nós que cá está presente, aquilo que nós olhamos, solidariedade, amor ao próximo, não necessariamente que isso seja na família do Manacho, na família do Dito dali, mas é uma situação que preocupa a sociedade angolana, o mundo no geral.
Então, eu acho que a proteção da criança no contexto da angolanidade, o Dito dali e o Manacho sabem muito bem que não é, não é um caso que espelha a segurança para os angolanos. Por que eu digo isso? Se vocês olharem bem para a nossa Constituição angolana, vamos encontrar o artigo 75, o artigo 76, o artigo 77, onde, né, o artigo 75 define a criança como uma pessoa, define a criança com aquela pessoa que tem menor de 18 anos. E nós vamos encontrar o artigo 76 que o Estado tem o direito, né, fundamental de garantir a vida, a saúde e tudo mais. E depois vamos encontrar o artigo 77, a determinação do Estado que promove políticas públicas e atrativas para que essas crianças se tenham impacto dentro de uma sociedade. Infelizmente, isso é tudo no papel. Isso na vida real não surte efeito. Então, é só para terem noção que nós não temos um Estado que garante os direitos fundamentais de uma criança. Por isso é que nesse preciso momento nós vimos que os próprios governantes noutra hora já mostraram que as instituições são fracassadas, não têm tanto rigor para resolverem situações do gênero. Um órgão da polícia que venha ao público desmentir a realidade que o povo domina na primeira instância, isso é uma pouca vergonha. Então nós precisamos, como sociedade, né, combater esse mal, de modo a mostrar a esse regime ou a esse governo que nós não estamos felizes com essas práticas. Porque reparem, que enquanto um pai, enquanto um irmão, enquanto uma mãe, é uma dor aos nossos olhos de tudo quanto nós vimos no vídeo da Belma. Agora, passa-se uma vergonha trazer indivíduos que são inocentes nessa situação da Belma. O que é que eles querem fazer perceber? É que todos nós que estamos a acompanhar o caso somos doidos, conforme dizem os brasileiros, somos doidos de cabeça, porque já vimos que só a camisa desportiva que o indivíduo usava, que seja a camisa desportiva que o indivíduo usava no vídeo quando praticava a ação, não é a mesma que esse indivíduo que está a usar. Eu não sei que também existem outros produtos de barba. Esse é o que nós vimos no vídeo, né? Sim, esse é o camarada que nós vimos no vídeo. Mas agora, mas é muito simples detectar essa falha dessa comunicação social. Repare só, a camisa desportiva do suposto criminoso tem Golavé, essa não. Aí logo começas a perceber que eles erraram, deviam pelo menos agora, esse é o tal que foi apresentado. Esse é o inocentado. Então, ali começas a olhar que, manas, nós não temos um país que garante estabilidade nos crimes que violam a sociedade. Por exemplo, eu acho que a partir de agora, que qualquer um que está a abrir a live para falar da Belma está a contribuir com alguma coisa. Primeiro que é só verem a menina, por ser menina, porque eu acho que é uma pouca vergonha de pessoas a dizerem que até estão a trazer dados errados quando a própria mãe sabe que a menina tem 15 anos. Uns veem que a menina tem 22 anos. É só para tu perceber que nossa sociedade está doente. Em vez de primeiramente se comoverem com a situação da menina, estão preocupados com a idade da menina. Essa não se pode, na nossa sociedade banto, essa não é moça, manas. Não é moça, essa é miúda. São aquelas, desculpa pelo termo, são aquelas meninas que nós chamamos ainda são mijonas. E esses gajos tiveram uma coragem que não é nada fora do normal. Aliás, não é algo normal, é fora do normal. São pessoas que, direito ou indiretamente, começam a ser chamados de satânicos vivos, porque o que eles fizeram nessa menina, depois deles filmarem tudo, deixou muito a desejar, e a responsabilidade do governo devia que pelo menos, se abraçar a causa, se solidarizar com a situação e provar à sociedade por A mais B que nós estamos a trabalhar, ou eles estão a trabalhar de modo a provar que os criminosos foram detidos. Agora, nessa informação, ou seja, nessa circunstância de trazer desinformação, porque isso é desinformação, estão a trazer pessoas que não estavam no crime. Ora, querem nos fazer perceber que eles trabalham de forma rigorosa. Agora, enquanto cidadão, é aquilo que o Dito Dali esteve aqui a dizer, nós precisamos parar para refletir da seguinte maneira.
todos que estão comovidos com a situação, manas, mesmo não estando presente no dia da marcha, temos que abraçar a causa. Abraçar a causa da seguinte maneira. Essas lives que o Manacho faz, mesmo no final, mesmo no final da live não ter alguém para pagar um salário, mas nós conseguimos perceber a finalidade da live, é despertar a sociedade. Essas famílias que passam dificuldades, que não têm quem pode lhes proteger, porque eu acho que aquilo agora está a se fazer sentido, a lei é para pobre. O dito da lei fez menção de uma lei aqui, Lei Maria de Penha. Aquele com mau comportamento que muitos dos nossos irmãos têm, às vezes é mais adversário da sua própria mulher em relação aos homens de fora. Aqui não funciona, manas. Aqui não funciona. Aqui você bateu a mulher, eu acho que você estragou a tua carreira. Então, essa situação da Belma tinha que ser uma referência daqueles crimes que, noutra hora, a gente não percebeu, Manacho. Não, a Belma não é a única. A Belma é uma situação que repercutiu a sociedade, a imagem, e a sociedade ficou comovida. Mas tem outros casos que nós não dominamos, Manacho. Agora, como é que fica? Então, essa proteção de salvaguardar um lado de pessoas que têm influência, o tal dito nepotismo, nós nunca vamos ter uma sociedade educada, porque é aquilo que o dito da lei diz. Nós já estamos numa sociedade tão doente, vem mais o próprio Estado a desinformar essa sociedade que está doente. Não se espera um desenvolvimento. Por isso é que nós estamos, às vezes, subimos numa live. O pessoal não está a perceber o tema, logo a primeira instância é discutir, porque já está treinado. É aquele mau comportamento dos tais nossos policiais, nossos irmãos. Cada um de nós tem um membro na polícia. Repare, e quando você se dirige a uma esquadra, você não é um autor do crime, você é simplesmente um familiar. Você quer se informar da situação. O policial, pelo facto dele ter a farda, a arrogância da farda prevalece, você percebe que você, como pai ou como familiar, está sendo maltratado, tá sendo maltratado de uma forma que não se deve. A polícia, dito dali, diz que a polícia também deve trazer princípios pedagógicos, Manacho. A polícia não tem só o papel de prender. A polícia também tem um papel de repreender o cidadão. Não faça isso. Porque se você continuar a fazer isso, nós vamos agir de uma outra forma. Diferente da nossa realidade. O policial, quando logo vê um cidadão, e você vê, se fores lá com um dos teus familiares, for lá com uma esposa, uma irmã, vão te humilhar à frente da tua irmã. Estás a ver? Você não é o criminoso, mas a polícia está a tentar fazer, está a se esforçar, te humilhar, porque sabe que você está a incomodar. E quando eles sabem, as últimas palavras, nós recebemos ordem. Ora, você recebe uma ordem, mas a educação não vem de ordem. A educação é pessoal. Você também pode ser um pedagogo, de modo a mostrar à sociedade que você é um policial que conhece as regras e as normas que você fez o juramento. Infelizmente, para terminar, Manacho, a minha contribuição é da seguinte maneira. Nós precisamos parar para pensar, enquanto tivermos uma sociedade doente, influenciada num governo ditatorial, e é que as próprias instituições não têm tanto rigor, não surtem efeito para o pacato cidadão, eu acho que a única forma de nós combatermos esse mal, temos que nos abraçar enquanto sociedade civil, enquanto sociedade civil, de modo a mostrar que, independentemente de qualquer coisa, nós não estamos felizes com essas práticas que esse governo vai criando, vai incentivando os tais ministérios e outras instituições que deviam velar pela situação. Por exemplo, quando eu falava do artigo 76, é um direito do Estado proteger a criança. A vida é um bem-estar, Manacho. Não tem comparação, a vida é um bem-estar. Então, o próprio Estado vai criar essas leis para colocar na Constituição, que depois, no final de tudo, não surte efeito. Por que razões? Eu acho que deviam ser mais transparentes possível. Dizer que nós não estamos aqui para proteger ninguém. Aí a gente vai perceber que temos um Estado que não protege o seu povo. Então, manos, é um espaço que a gente está aqui para refletir. Manacho como pai, eu como irmão, como pai também, porque eu tenho um filho de 15 anos, sei que a dor que eu estou a sentir de ver uma menina, Belma, né, que foi abusada sexualmente e humilhada ao mesmo tempo, qualquer um de nós, que seja pai, seja irmão, vai sentir na pele. Então, a nossa maior preocupação é darmos continuidade no caso e seguirmos que se faça a justiça para o melhor dessa família. A mãe da menina, Manas, só para enfatizar, eu acho que
a cada ação uma reação. Aí vem a lógica. Quando ele percebeu da situação, parece que apanhou uma vez aí que a boca da mãe da menina está torta, já não está a fazer o uso das palavras de forma, de forma correta. Disseram que ela apanhou um AVC. Apanhou um AVC, imagine, Manacho. O pai da menina foi lá no comando de Viana para se informar da situação. Por causa daquele mau comportamento que o Manacho falou aqui, com nossos policiais, nossos primos, nossos familiares, quem é você? O senhor parece que foi detido. Percebe? E isso é uma vergonha para a sociedade. Deviam proteger o pai e a família de modo a abraçar a causa que não está, o próprio Estado não está feliz. Agora vamos esperar que a primeira-dama, né, como mãe, que pelo menos, mesmo não fazendo parte da marcha, mas pelo menos um pronunciamento enquanto primeira-dama da República. E isso é que a gente espera. Obrigado pela atenção e vou dar a palavra aos demais. Ok. Muito bem. Pronto, não tem, o dito dali está aí, quiserem algumas questões a colocarem, ele é jurista também, não é? E poderá vos responder de forma, de alguma forma o dito poderá vos responder, pronto, né? Caso tenham assim alguma dúvida com relação ao caso. Boa noite, sim. Com relação ao caso, então o dito está aí, ele vai poder responder sobre a situação de alguém que tiver uma dúvida quanto a este caso. Por isso, vamos dar então a palavra a Ziboy, que está aqui. Ziboy, por favor. Ziboy, fechem seus microfones, faz favor, para podermos ter aqui uma live limpa. Por favor, feche só. Ziboy, faz favor. Boa noite a todos. Este assunto, ainda bem que o Cota Nacho conseguiu aqui enquadrar o perfil do dito, né? Sim. Um jurista. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né? No ponto de vista... Desculpa só, não, só pode fechar o microfone, faz favor, está aí o Zé. Né? Antes de eu acrescentar mais, para mim não falar à toa, porque eu senão vou falar só pela emoção e não pela razão, né? Gostaria de entender no dito, né? No ponto de vista jurídico, como é que nós, como sociedade, devemos encarar ou enquadrar estes indivíduos que, porventura, para nós ou para mim, como cidadão, tem um polícia, olho para um polícia como um guarda. Para mim, um guarda, um guia. Quando eu tiver em qualquer problema, se eu correr e ir nas mãos de um polícia, posso bem dizer que estou salvo. Agora, queria entender, no ponto de vista jurídico, como é que nós devemos olhar para estes indivíduos? Ou qual é a pena que estes indivíduos teriam? Porque se na minha mão eu punha eles no pneu, a minha justiça seria pegar no pneu, meter gasolina. Vocês sabem, nos bairros é assim. Agora, como jurista, como é que nós devemos encarar estes indivíduos? Ok. Bem, só para corrigir, eu não sou jurista, né? Eu sou formado em ciência política e administração pública. Mas nós estamos diante de um crime, né? São fatos, é um crime, e a própria lei tem a sua própria moldura penal para responsabilizar quem quer que seja quando comete crimes dessa natureza. Agora, nós temos que entender que quando o Estado, né, se distancia da sua responsabilização institucional em garantir justiça ao cidadão, depois o que é que vai surgir? Vai surgir o aumento de crimes dessa natureza. A questão que você colocou, não é? Como é que um cidadão consegue ter confiança a um polícia, consegue recorrer ao polícia para ser o seu protetor ou para encontrar aí a segurança? Eu disse anteriormente que hoje o cidadão não tem confiança nas instituições e não tem confiança no polícia. O polícia que deveria velar pela segurança do cidadão, hoje o cidadão tem medo de se dirigir a um polícia em busca de segurança, por vários fatos. Primeiro, quando um cidadão, uma cidadã,
vai a uma esquadra, já encontra um bloqueio. Primeiro é que não tem meio de transporte para permitisse o polícia a deslocar da esquadra até o local da ocorrência. Segundo, ausência de equipamento de trabalho, porque o polícia também é um cidadão. Quando o polícia vai para intervir a uma ocorrência, ele não tem meios adequados, para além da viatura que eu mencionei. Ele não tem meios capazes, não é, de neutralizar um suposto infrator. Se ele não for um polícia robusto, um polícia preparado, um polícia treinado, é capaz de ser amolestado pelo cidadão. Suponhamos que o cidadão está muito mais preparado para poder neutralizar o polícia. Então, precisa-se garantir as condições adequadas ao polícia, para que o polícia consiga trabalhar de forma cabal e não correr risco de ser morto ou então de ser alvejado também. O outro elemento é a falta de motivação em condições psicológicas do próprio polícia. Você encontra um polícia na unidade, tem muitos problemas. Um polícia que não comeu, um polícia que passa dificuldades em casa, a mãe, a tia, o filho também está doente, um polícia que ganha mal, um polícia que não toma leite. Então, são vários os fatores que levam com que o cidadão não consiga encontrar resposta institucional diante de um problema que possa enfrentar. Temos que ser claro, é a realidade angolana. Então, hoje, o próprio polícia é aquele delinquente do bairro que o tio é polícia, decidiu, não, vou dar um emprego ao meu sobrinho. Pega o delinquente, é recrutado e é enquadrado na polícia. E esse polícia delinquente, o cidadão que agora é polícia, nunca deixou daquela mentalidade violenta, nunca deixou daquela mentalidade, não é, serrupiador, ou seja, de ladrão. Não deixou aquela mentalidade de ter não sei quantas namoradas no bairro, não sei quantos filhos no bairro. Por isso é que nós vemos um polícia, a primeira coisa que faz é festejar. Agora eu vou ser aquilo que eu queria. Vai extorquindo o cidadão na rua, porque precisa de dinheiro para sustentar filho da segunda, terceira, uma namorada daí. Então nós temos problemas múltiplos no seio da Polícia Nacional. O indivíduo que é recrutado para ser polícia não está preparado. Ele só vai lá para aprender a manipular a arma, vai lá para aprender a obediência diante do chefe e vai para lá para aprender a servir o sistema. Porque ele, depois da formação, não sai daí com uma cultura republicana. Sai de lá com uma mentalidade partidária. Sai de lá com uma obediência a quem o pôs lá. Ele não tem consciência que ele é cidadão, que a Constituição, no seu artigo 76, lhe dá o direito ao trabalho. E quando emprega, ele tem que servir de forma escrupulosa a sua missão, que é de garantir a ordem e a segurança ao cidadão. Não é isso que tem estado a acontecer. Hoje o cidadão diante da polícia tem medo. Nós ainda vemos polícias na rua com metralhadora. Para quê? 23 anos de paz, para quê? Mas as ditaduras precisam As ditaduras precisam isso para continuar a intimidar a sociedade. Quantas vezes nós vemos um polícia matou nas manifestações e esse polícia não é presente à justiça, não entrega à justiça? Sabe por que o regime não faz isso? Porque a partir do momento
Sou escalado para ir a uma manifestação. E lá eu vou reagir de forma violenta contra o cidadão. Mato um cidadão. O Estado, se não me proteger, se o Estado me pôr na cadeia, amanhã outro polícia não vai matar em defesa do sistema. Então eles precisam fazer o quê? É dar o certificado de impunidade aos polícias. Um agente do exército matou em nome do MPLA. Tá bom. Este não é responsabilizado. Porque se for responsabilizado, amanhã outro polícia ou um agente do exército não estará disposto para matar em nome do partido, em nome do poder. Porque a partida vai ter consciência, não, pô. Se o outro que foi a manifestação matou cidadãos em nome do MPLA, do governo do MPLA, foi responsabilizado, está na cadeia. Se eu fizer o mesmo, também vou para a cadeia. Tenho filhos para criar, tenho família. Vou ver a minha juventude toda, não é? Gasta na prisão. Então, ele já não faz. Agora, para fazer, o Estado criou uma estratégia, que é o certificado de impunidade. Quem matou Inocêncio de Mato, vocês sabem até hoje, nunca foi apresentado, nunca foi responsabilizado. Depois da morte do Inocêncio de Mato, ocorreram outras mortes. E essas pessoas nunca foram responsabilizadas, porque é uma estratégia que as ditaduras usam para proteger o poder. Então, hoje o cidadão, praticamente quando vê a polícia, até preferem dizer, não, vamos levar o gatuno na esquadra, amanhã vai sair. Porque o gatuno não tem consciência, não, quando chegar vou pagar. Minha tia vai levar dinheiro, vai pagar, e ele sai. Daí temos estado a ver na sociedade angolana os fenômenos do pneu, né? Pegam pessoas, preferem queimar do que não apelar à justiça. Porque o cidadão tem consciência, não, se eu levar o gatuno na esquadra, dia seguinte vai sair, eu vou queimar, que é errado. Nós não precisamos carborizar pessoas para nos sentirmos felizes. Nós não precisamos desumanizar a sociedade, né? Para que consigamos sustentar o nosso ego institucional e social. Então é extremamente perigoso o que estamos a viver em Angola. Não existe segurança para os cidadãos. A Constituição está aí. Temos direito à segurança. Mas, em nome do partido, em nome da manutenção do poder, os nossos direitos à segurança, ao trabalho, ao lazer, ao bem-estar, é cerceado. É cerceado, porque faz parte da manutenção do poder. Se isso não acontecesse, esses senhores que estupraram a miúda, que violentaram a miúda, já seriam apresentados à justiça. O que aconteceu? Apresentaram pessoas falsas. Nós temos que compactuar com isso. Temos de aceitar isso, não. Agora, ao nosso nível, temos que continuar a lutar, a criticar, a exigir mesmo. Porque não basta conhecer os seus direitos na Constituição. É necessário lutarmos para exigir a concretização destes direitos. Hoje na nossa sociedade só temos direito aos deveres, mas direito aos direitos nós não temos. Agora, não podemos esperar que, né, estes direitos caiam do céu ou venham de acordo à boa vontade do ditador. Não. Nós temos que usar a Constituição, as leis que a ditadura elaborou para supostamente regular a sociedade e combatê-los, não é, usando essa arma que é a Constituição. Então esse é o caminho que nos resta. Ok, muito bem dito. Vamos dar aí a palavra. Boy, não sei se queres falar alguma coisa, para além disso, queres falar mais alguma coisa para dar a palavra aí a Angola? É só para acrescentar. Eu fiz essa pergunta porque, olha, este caso é um caso muito sensível, estás a ver, Cotonacho? Tipo, notou-se aí abuso sexual, notou-se aí que eles extorquiram a miúda, porque a miúda estava a falar, chefe, não sei o quê, vou fazer tudo, não sei o quê, não tenho 10 mil. Epa, é muito triste, estás a ver?
Muito triste mesmo para uma pessoa, independentemente de ser polícia, mas um ser humano. Epá, mano, temos que ter sentimento, mano. Yeah. Estás a ver? Aí, tudo bem, vai se meter o MP lá, é que é num país como o nosso, yeah, mas como pessoa ainda, sem antes existir nenhum partido, sem nenhum governo, sem nenhum grupo, que a polícia é um grupo de pessoas que se juntaram, criaram, deram nome, que é um ministério, não sei o quê, mas são pessoas. Sem pessoas aquilo nunca vai ser um Ministério do Interior. Então, cada um que faz parte do Ministério do Interior veio de uma família, nasceu de uma mãe, mano. Epa, em Angola tem muita mulher com uma cuca, você dorme a mulher, vamos lá falar o seu termo, não é desmerecer as mulheres. Não é isso que eu estou dizendo, mas vale você conquistar uma mulher com uma cuca, lhe dormiste por causa da cuca, do que você fazer aquilo que ele fizer, depois são polícia. Para que tempo de... Qual é o feitiço que foram buscar se Charles Bois já morreu embora? Qual é o feitiço que foram buscar para fazer aquilo na filha alheia? É para ganhar patente ou para fazer então o quê? É que eu disse, mano, isso aqui seria um caso que não seria na justiça nenhum como os juízes, nos casos que devem ser tratados, não tratam. Esses casos deveriam pegar nos gajos, epa, tá aqui, você que sabe se vão fazer aquilo com essas pessoas. É tipo conforme fazem nos bairros, porque eu vivi nos guetos de Luanda. Nos guetos também é o momento que a polícia fecham os olhos. Quando um gato no nosso, o polícia já sabe mesmo, eles fecham os olhos, eles passam só lá com o 113 depois do fogo pegar. Também nesse caso podem fazer assim. Caçávamos o indivíduo e depois faziam tipo, conforme eles como gostam de camuflar informações. Camuflavam informações, mas pegando os indivíduos e dando a eles nas nossas mãos. Nós sim temos um bom caminho para dar nesse tipo de pessoa, porque é muito recorrente o Cotanacho. Esse ano apareceu o caso de violação, até pai que violou miúda de 5 ou 4 anos, Cotanacho. É muito triste. Esse caso da Belma é o final, fechou o ano. Mas aconteceu pessoas a violar criança de 2 anos, 5 anos, meu. Tipo, eu falo, posso fumar de ambos, eu tenho ganza, eu vejo boi de enganzado, mas não violam. Estás a ver? E é por isso que eu pedi a eles que entendem muito bem sobre política, porque é um caso que eu não gosto nada muito matar minha cabeça para buscar ciência, estás a ver, Cotanás? Ok. Yeah. Podem continuar. Muito bem. O Angola aí ainda está ocupado. Magistrado, faz favor, contribuições tuas quanto a este caso, então. Pronto, Cotanacho, boa noite, Boa noite. o Mano Dito. Pronto, e boa noite ao pessoal aqui no painel. Vejamos, Cotanacho, esse é mais um daqueles casos. Eu até vou fazer uma introdução em relação a essa questão. Essa situação dessa menina dentro da nossa sociedade, e eu já estava a falar isso num outro painel, e de certa forma até me sinto ultrapassado também pelo Dito. Não é um caso, não é um caso isolado, é um caso recorrente. É habitué dentro dos organismos da Polícia Nacional. E ele é extensivo. Isso, a nível dos ministérios, também acontece esses abusos, só que a outros níveis. E lá em cima, nós conhecemos aqueles famosos casos dos testes do sofá e os assédios. Esse sentimento de impunidade do topo, ele se estende até a base. E é recorrente dentro da nossa sociedade. Isso é uma questão recorrente. Pronto, eu acho que isso é uma coisa sabida, todos sabemos disso. Infelizmente, esse sentimento de impunidade ou abuso do poder que os nossos agentes de autoridades vão tendo, eles encontram depois uma barreira dentro das próprias vítimas, né? As próprias vítimas, as vítimas que sofrem esses abusos, eles não têm sítio para queixar, por causa mesmo do que se disse aqui, e se disse muito bem, que essa questão do Estado, de certa forma, ter um interesse em manter a sociedade nessa condição em que se encontram. A nossa sociedade, nós olhamos para aquilo que é a questão da educação, por exemplo, o nível de literacia da nossa população. É um projeto, é meter a nossa população nessa condição. Os próprios agentes da polícia, como já se disse, eu também reprovo a forma que se faz o recrutamento para o organismo da Polícia Nacional, reprovo categoricamente. Eu acho que
os testes não já estão ultrapassados, já estão obsoletos. Como se faz os testes a recruta era no tempo de guerra, já passou. Já passou, você já tem 27 anos de paz ou 23 anos de paz. Então já não faz sentido, esse sistema já não podia haver. Para qualificar um agente, os critérios já podiam ser mais apurados, já podiam ser mais aprimorados, já podiam ser melhorados. Já não é esse. Então, esses casos vão continuar a ser recorrentes. A minha sugestão, o que eu queria que a sociedade devesse a postura que a sociedade pudesse adotar em função desse caso que veio à tona, era mesmo saber em que instituição, né, pudéssemos ir fazer o barulho, em que sítio é que nós temos que ir fazer barulho. Se é no Ministério do Interior, se é no Ministério da Promoção Família e sei lá o quê, é aonde que as pessoas têm que se dirigir para ir fazer o barulho. Agora, uma questão assim um pouco muito direita para o Mano Dito. Eu queria saber, dentro daquilo que é a experiência do Mano Dito com o sistema de justiça angolano, qual vai ser o posicionamento do Ministério da Justiça em relação à assistência e o apoio que tanto a menina quanto os familiares têm que ter? Ou, de alguma forma, deve-se constituir um advogado para fazer, pronto, não sei se faz um processo contra o Estado, não sei como é que funciona. E aí, queria ouvir o Mano Dito em relação a esse ponto. Ok. Bem, obrigado mais uma vez. Olha, nós se tivéssemos uma sociedade normal, uma sociedade que se preocupa com a vida, que se preocupa com o bem-estar do cidadão, a esse exato momento várias instituições já estariam a prestar algum cuidado à menina. Já teríamos aí os psicólogos, já teríamos a volta da miúda os sociólogos, os antropólogos, que é para poderem fazer acompanhamento à menina. E também já deveríamos ter, não é, alguns juristas, né, disponibilizados pelo próprio Estado, no caso, através da Ordem dos Advogados. Mas a Ordem dos Advogados pode, qualquer cidadão, não é, recorrer à Ordem dos Advogados, isso é que a Constituição diz, quando você não tem as condições para contratar um advogado, você vai junto da administração municipal, trata um certificado de pobreza e leva junto da Ordem dos Advogados e do Ministério da Justiça, que é para poder então ter assistência jurídica, ou seja, para ter um patrocínio jurídico. Agora, diante desse caso da Belma, eu vi um vídeo que está rolando nas redes sociais, onde aparece, acho que é o secretário de qualquer coisa do partido PL, que prontificou-se em oferecer um advogado ou dois advogados para então assistirem a jovem. Bastante dito. Conta feio, dá só um toque no teu microfone para não deturpar a coisa, por favor. Pois. Pois, conforme eu dizia, eu vi aí o partido PL que prontificou-se para ajudar a menina Belma com um advogado ou dois advogados. Eu acho que a conduta é correta e ao nosso nível também, enquanto sociedade civil, né, já contactamos alguns amigos que são juristas para irem também se juntar a esse caso da Belma, para exigirmos de facto que os verdadeiros culpados sejam punidos, porque pessoas que foram apresentadas como os presumíveis autores não são os que estão a aparecer num vídeo. Há pouco tempo alguém pegou no vídeo, né, fez um zoom e tirou foto. A imagem do estuprador, um dos estupradores, não é? Ele está sem bigode, conforme eu estou. Eu estou de bigode. A imagem, ou seja, os cidadãos que a polícia apresentou estão com bigode, com barba. E no vídeo não tem bigode. Então, isso é uma manifestação clara de que
o próprio Estado, não é, tem interesse em proteger essas figuras, essas pessoas que estão implicadas nesse crime, que é inaceitável, porque fazendo vai abrir precedentes junto do Ministério do Interior. Aliás, há pouco tempo vi também uma notícia a rolar que é um jornalista que está supostamente detido porque está a ser acusado de ter violado duas sobrinhas, uma de 12 e uma de 10 anos. Vocês vejam o nível de podridão a que estamos a chegar. Já vê? Quer dizer, o ser humano está a normalizar a desumanidade, a desumanização de um outro ser humano. Como é que vai ser a vida dessas pessoas? Nós daqui a pouco vamos assistir suicídios na sociedade angolana. Daqui a pouco vamos assistir casos de muitas crianças ou adultas a se tornarem malucas. Porque não encontram segurança na família, não encontram segurança na sociedade e não encontram segurança nas instituições públicas. Isso dá lugar a quê? A suicídios. Dá lugar a quê? A maluquice. Mas dito, isso Só não é, quando não é, precisa. dito, isso não é de termos, vamos falar, instituições fracas e leis fracas também. Por isso é que isso é recorrente e ninguém está nem aí. E isso é recorrente porque, pronto, ao longo, eu posso dizer, da minha vivência, né, experiência de vida que eu venho a viver, né, e até a idade que eu agora tenho, não é agora, quando mesmo eu tinha menos idade, já ouvia isso dos tios violarem as sobrinhas e pais também a meterem. Agora, hoje eu também sou já um senhor, mas continua isso no nosso país. Então, dito, isso é próprio vamos dizer, é nato ou próprio do angolano ou alguma doença está a passar? O que é que se passa para que isto aconteça sempre? Não, eu concordo com o velho Nacho quando diz que as instituições são fracas. E não só o facto de serem fracas, né? É a insensibilidade a que o angolano chegou. Né? Nós, infelizmente, só conseguimos reagir quando a dor bate a nossa porta, quando a injustiça atinge a nossa casa. E quando vemos lá, né, diante dos outros, praticamente ficamos indiferentes. Então, o facto de termos instituições que não conseguimos ter aquilo que se chama em política de freios Beto, e fecha seu tal contrapesos, microfone. Ok, obrigado. aquilo que se chama em ciência política de freios e contrapeso, não é? Isso também dá lugar a esse tipo de fenômenos, porque ninguém fiscaliza o presidente capturou a Assembleia Nacional, capturou a Justiça, ninguém fiscaliza o Poder Judiciário, ninguém fiscaliza o poder Legislativo. São todos dominados por um único homem, por um único partido. Então, a partidarização das instituições leva a esse tipo de problema que estamos a viver. Isso é um fenômeno, é um problema contemporâneo que precisamos combater. No entanto, aqui as instituições são fracas, temos um homem forte, por um lado. Por outro lado, partidarizou-se as instituições e, por outro, não há um ente fiscalizador que possa fiscalizar os poderes. Então, só tem um único homem, que é o presidente. Para se fazer justiça, depende da vontade do João Lourenço. Para termos comida, depende da vontade de João Lourenço. Para se prender um implicado, um suposto criminoso, depende da vontade do presidente da República. Então, é possível que esses indivíduos que estão a ser protegidos, né, tenham uma relação familiar com o comandante-geral da polícia, com o comandante provincial, com o comandante da esquadra, com o ministro, etc, etc. Porque em circunstância normal, se fosse um cotanacho a cometer um crime desse, um dito, sei lá, um cidadão que não tenha alguma influência, no mesmo dia, para além de ser espancado, já estaria a justiça. O que é que temos estado a ver? Pessoas que não têm nenhuma relação familiar com o poder, quando comete crime, você vê a polícia, ela apresenta com o rosto bonito, quer dizer, com o rosto intocável, intacto. Agora, quando é uma pessoa que não tem uma relação com o poder, no mesmo dia que é pego, com o rosto inflamado,
Aconteceu recentemente com aquele suposto cidadão que é cabo-verdiano e angolano, que terá morto o outro, um jovem músico que foi morto, acho que naquela área do Kikagelo, vocês se aperceberam no Morro Bento. Um DJ, yeah. Pô, aquele DJ. Na bomba. Aquele agente da polícia que matou aquele jovem, no dia que foi supostamente pego ou apresentado publicamente pelo SIC, nós vimos que o rosto estava tão bonito. Mas há um outro jovem que terá roubado o pneu de um carro, de carros, né? Acho que vocês viram nas redes sociais, jovens que roubavam pneus, depois foram capturados pela polícia. Nós vimos quando o SIC apresentou esse indivíduo com o rosto totalmente desfeito. Sim. Então, é aqui, nós estamos diante de 2 pesos e 2 medidas. Tá vendo? Então, isso se acontecesse com um de nós, a essas horas, não sei o que seria. Mas aconteceu com pessoa ligada ao sistema, né? Apareceu aí com rostos bonitos, a serem tratados com educação, a serem conduzidos com todo o cuidado para ser lá diante das câmeras. Até prova encontrar que são aqueles, podemos sim, dizer que eles receberam um tratamento adequado. Não foram molestados. Dito, desculpa só, eu queria só que me respondesse a essa questão. Como é que a sociedade angolana deve olhar para essa questão do abuso e do abuso de poder e da impunidade institucional que existe dentro do nosso organismo? Como é que nós... Qual é o posicionamento que a sociedade deve ter? Nós temos que nos preocuparmos. Temos que manifestar a nossa total preocupação diante dessa situação. Agora, cabe a nós desafiarmos o poder. Isso que está-se a fazer, levantar-se para uma manifestação, isso é positivo. É um posicionamento que a sociedade está a ter. Isso que estamos a fazer, estamos a falar aqui, é positivo. Mas nós não podemos nos limitar aí. Temos que exigir que os verdadeiros criminosos sejam responsabilizados. Então, tudo só andará bem, irá para um bom caminho na sociedade angolana quando o cidadão angolano perder o medo. Quando o cidadão angolano perceber que a morte é um fenômeno natural, existe. Morrer cedo ou tarde é a morte. Mas uns podem morrer, né, com dignidade, com alguma honra, porque serviram uma causa. Outros morrem por covardia. Então, nós temos que aceitar morrer por Angola e pelos angolanos. Porque as vidas daqueles que morreram por Angola não são menos importantes em relação às nossas. Savimbi morreu, outras pessoas morreram, Inocêncio de Mar deu a sua vida pela paz. Porque ele indignou-se com a pobreza que vivia, com a situação pueril que o seu bairro enfrentava ou enfrenta até hoje. Então decidiu entregar a sua vida. Então, a partir do momento que teremos a consciência que para Angola mudar eu tenho que entregar a vida, para Angola mudar eu tenho que lutar, para Angola mudar eu tenho que consentir sacrifício, então já teremos uma Angola, não é, redefinida. Só isso. Quem deve mudar o curso da Angola somos nós, cidadãos. Não podemos esperar que o poder venha fazer diferente. Não vai fazer. Para o SIC apresentar os verdadeiros criminosos, nós temos que lutar, temos que agir, temos que nos manifestar, temos que falar, temos que denunciar. Fora disso, não sairemos dessa situação. Então, eu penso que esse exercício todo é importante, é fundamental. Eu tenho estado a dizer que a corrente da mudança é tão maior que não se restringe àquelas pessoas simplesmente que dão peito à bala ou que estão na linha da frente. A partir do momento que você dá informação, você está a fazer parte da luta. A partir do momento que você ajuda um irmão, você está a fazer parte da luta. Então, esse exercício deve continuar e temos que continuar a lutar, a denunciar, né? Mas, sobretudo, consentir sacrifício.
Porque um povo sem medo derruba o governo. Qualquer governo é derrubado por um povo que não tenha medo. Agora, o povo medroso, e o MPLA sabe muito bem que a nossa sociedade é medrosa, a nossa sociedade é distraída, né? Nós vimos aí o Kangamba dizer que vão voltar a distrair o povo, ele vai voltar a dar maratona, pincho ao povo, né? Porque esse povo precisa ser entretido, esse povo precisa ser cativado, controlado, né? Então isso é muito grave, é extremamente grave. Nós estamos a construir uma sociedade extremamente perigosa, precisamos dar um basta a essa sociedade que o MPLA nos ofereceu, ou construiu. Ok. Muito bem dito. Já vamos, então, não monopolizar, mesmo por minutos, vamos começar a pôr aí. O magistrado já falou. Angola não sei se está livre, mas se não está livre, então vamos dar a palavra aí ao Alfaed, que já está há mais tempo que os outros aí. Alfaed, faz favor, o microfone é todo seu. Não sei se podes falar agora, não podes também, ultimamente. Andas ocupado e andas muito busy aí com gajas e tudo, e eu já ouvi, já me falaram. Não, luz verde, não, estou com luz verde, posso falar. Boa noite a todos, boa noite Nacho, boa noite a todos do plantel, ou do painel, que assim seja. Nacho, assim, é com muita consternação e uma dor mesmo, dor da alma, dentro deste quadro, destes acontecimentos que têm sido sucessivos uns atrás dos outros. Sucessivos porque dentro da equação do tempo, não vai há muito tempo que houve o julho, 27 e 28, aquelas matanças todas, aquela mãe que perdeu o filho que perdeu a mãe com um tiro pelas costas, quer dizer, um somatório de crimes, um somatório de dor, de luto, em que não conseguimos ver alguém da nomenclatura do regime, sobretudo do regime, porque quanto às instituições, direitos humanos e violações, etc, etc, também deve-se pronunciar. Mas aqui o que está em causa é mesmo uma voz da Organização da Mulher Angolana, uma voz de todas as mulheres inseridas na sociedade que têm o bom senso, que deveriam ter o bom senso, assim seja, de vir publicamente ou por os meios possíveis que estejam ao seu alcance, manifestar de uma forma justa, lícita e coerente perante essa gente toda. Eu digo justa, lícita e coerente porquê? Porque, Nacho, repara, parece que se normalizou, parece que a nossa Constituição há ali alguma cláusula que normaliza todas essas arbitrariedades. Que não é o caso, né? Mas nos parece que sim. Comete-se crimes, o regime vem defender a ação da polícia porque eram estrangeiros, porque foi insurreição popular, pronto, tudo e mais alguma coisa. Mas é o momento realmente de termos uma confrontação fria, dura e crua com esse agente do regime. Porquê? Porque, Nath, repara, nós, desde 75 em diante, foram sempre matanças, guerra, mortes, matanças, a todos os níveis. Yeah. Por pessoas do regime com poder, com pessoas porque sabe quem eu sou, por pessoas porque eu sou general. Portanto, nós criamos uma espécie de endeusamento, não é? Condicionado por eles próprios. Quer dizer, eu mato, eu sou do regime, sou um general, o julgamento vem, apaga essa história e ninguém diz nada. Mas tem que haver um basta, porque o regime, isto é reflexo, todas essas ações das forças de segurança e afins, é tudo um reflexo do regime apodrecido, do regime criminoso. Não pode ser, não tem outro nome. E os julgamentos que nós vimos em Angola, aparentes julgamentos, são muito seletivos. Muito seletivos. Julga-se alguém por um crime menor, por um roubo de qualquer objeto, e é se calhar enxovalhado, etc. E esses crimes, por isso é que há países que eu sei que a pena de morte em alguns países não é permitido, mas imaginemos nós. Lembra-se que em Moçambique, no tempo de Samora Machel, pronto, também se calhar foi exagero, quando se roubava, cortava-se uma mão. E noutros países, se calhar do Médio Oriente, onde são muito, como é que eu ia dizer, são muito rigorosos quanto às chamadas leis Sharia e a leis disso e daquilo. Eu sou contra no sentido de, às vezes, também alguns abusos. Lei da Sharia. Que alguns desses países fazem. Mas eu vou no nosso contexto. Tu imagina só,
ao longo do tempo que essa gente faz isso, se nós tivéssemos uma instituição jurídica, a partidária, que fizesse um julgamento como deve ser, se essas pessoas fossem em arte pública, Deus me perdoe, mas tenho que dizer assim, se fossem mortas enforcadas, 1, 2, 3, eu penso que diminuiria muito. Eu não ia por aí, Fayed, morte, não, mas castração química. É um método próprio de te eliminarem já sexualmente, também, não teres mais vontade, quer dizer, acabou, já não tens ereção. Mas estás a ver, sexual, exatamente, mas Nacho, em consequência disso também, mas o que fosse isso fosse passado publicamente numa televisão, ou seja, o que for, pelo menos para coagir esse tipo de gente a parar um bocado a frenar isso, porque só vês como é que havia, pronto, como é que se chama, uns anos atrás em Angola, no Roque Santeiro, eu presenciei muitos gajos que iam roubar, pronto, não é correto, mas às vezes o julgamento por mãos próprias, passa uma mensagem de que, olha, pão, queijo, olho por olho, dente por dente. Mas não, o que é que acontece? Fizeram isso à miúda, e isso é um caso que nós sabemos. Provavelmente deve haver centenas de casos que nos passam a revelia, que a gente nem sabe o que é que se passa e fica tudo abafado. Mas isso é tudo consequência do regime apodrecido, é reflexo de um regime que não está nem aí para nós, não está aí nem para ninguém, simplesmente para eles. Porque um dia, quando isso tocar os filhos, sobrinhos e netos dele, se calhar a justiça já opera de forma mais veraz. Agora, enquanto for as massas, for esse povo sofredor, mísero, que passa mal à procura do mais básico que é um pão, o regime tem-nos ou tem essa população como de terceira, quarta classe, não tem em conta. Aconteceu, foi a polícia. Portanto, a mudança tem que vir. A ruptura com o regime tem que existir, rasgar a Constituição, e esses indivíduos que são cúmplices, um dia a história vai chamá-los como cúmplices de todos esses crimes, porque esses crimes só são concebidos porque tem um regime que é permissivo a todos esses abusos. São muitos, Nacho, são muitos abusos. Ok, vamos voltar para ti, Fayed, de 5 minutos cada, o teu esgotou. Ok. Vamos Obrigado. então aí ao Beto também, Cruz, porque tem que ser mesmo assim, que é para todos falarem, depois aquela de interagir mais 10 minutos cada um, e pronto, e vamos assim sucessivamente falar, depois interagirem todos de uma vez, todos interagem, já é outra coisa, já por fim. Por isso, Beto, o microfone é seu, faz favor, tens aí então 2 minutos, começa agora, Beto, faz favor, 5 minutos, tens aí, é tua vez, tens o microfone, contribuições. Boa noite, meu irmão Nacho. Boa noite a todos aí. Um bom ano, uma vez que estamos praticamente na véspera do ano novo. Um bom ano para todos, uma boa saída e boas entradas, e que seja extensível a todo o pessoal na rolagem. Pronto, o Alfayed basicamente disse quase tudo. Pronto, a minha solidariedade, como sempre, nestas causas que mexem muito com o nosso lado emocional. Uma vez mais, estamos aqui a falar de questão de tanto violência doméstica, de direitos humanos. Em Angola tem sido, este ano foi um ano muito mau mesmo, muito negativo em termos daquilo que é o Estado de Direito, os direitos humanos, a própria liberdade de expressão. E agora estamos aqui com uma situação bastante tanto triste, né? Porque isto só viralizou porque apareceu um vídeo nas redes sociais, porque alguém filmou, porque situações como esta, infelizmente, temos tido muitas em Angola, e passa-se por cima delas e praticamente pouco se fala delas, ou porque não há vídeos, ou porque ninguém comunicou, ninguém informou. Temos múltiplas, infelizmente, múltiplas situações destas em Angola, que até agora não houve um combate no terreno para que isto diminuísse, este tipo de criminalidade diminuísse. E então, portanto, isto assusta quem vive aí, assusta quem é pai, quem é mãe, que esteja em Angola, a insegurança que estamos sujeitos. Mas não achas que o Estado é conivente quanto a isso? Porque, realmente eles têm visto os vídeos, a própria TV Zimbo já mostrou chineses a engravidarem na altura, vamos dizer, em Benguela, miúdas de 10, 12 anos, todas grávidas, outras com bebês já,
chineses, porque devido a condições sociais que nós já tivemos em Angola e naquelas áreas lá em Benguela, naqueles, vamos dizer, áreas reconditas ali, as mães não têm nada para dar, então as filhas, como já têm umas maminhas, para os chineses, tá bom, é darem um telefone, darem um combo, a mãe já a comida para casa, então entregam a filha, porque são as próprias mães, em certas áreas, mas é que entregam bem essas menores. Exatamente. Exatamente, Manacho. Portanto, nós temos tido realmente a normalização, como disse o Mário, por parte do regime, porque nós temos tido casos aí, e ainda por cima cidadãos estrangeiros, que têm feito 30 por uma linha aí no nosso país, com crianças menores, têm desonrado, têm feito estragos mesmo aí, em vários pontos do país. E não se ouve falar de punição, não se ouve falar de nada, mas nos dias 28, 29 e 30 de julho, que vão ficar na nossa memória perdurados para sempre, infelizmente, por um grupo de jovens a andar pelas cidades, a assaltar os supermercados à procura de comida, foram mortos barbaramente mais de 50 pessoas. Portanto, e é isto que eu chamo a atenção ao regime. Quer dizer, para isso já houve prontidão, para isso já houve justiça, para isso já houve matanças para todos os gostos. E depois, no fim, ainda se veio normalizar estas mesmas matanças. É contra isto que eu sou. E estas situações que às vezes têm, porque eles não podem, eles olham para as situações e para as pessoas com 2 pés e 2 medidas. Se for um estrangeiro a fazer, está tudo bem, porque ele está aqui, ele é imigrante, está a investir, ele é cooperante e não sei o quê, passou. Estás a ver, Manacho? E se forem indivíduos nacionais, por vezes até são bem punidos, mas neste caso parece-me ser alguém que é afeto, provavelmente, aí ao sistema, porque senão só tinha que estar a sério, só tinham que estar detidos e tinham que estar a ser punidos. E nós temos visto realmente que não sei o que é que se está a passar, porque aqueles casos em que é preciso a nossa justiça atuar portanto, com firmeza, eles não atuam, eles normalizam, e só preciso, estão ali um bocadinho com eles e soltam-nos a seguir. Mas que raio de justiça é a nossa? Eu não sei, eu vi hoje um vídeo da primeira-dama, da mulher do Presidente da República. Ela, portanto, encarregou-se, chorou no discurso que fez e encarregou-se de ela própria, portanto, tomar medidas no sentido de apelar. Esse vídeo é antigo, Beto. Esse é um vídeo antigo. É? Eu posso aqui dizer, é um vídeo antigo que ok. umas tantas damas, mulheres africanas empoderadas, mulheres da África tiveram em Angola, e ela fez isso. Retiro já o que disse. Ela fez esse papel triste aí, Beto. Mas não sei quem é que lança estes vídeos também. Isto é para quê? Para criar confusão. Não, foram buscar. Não são os próprios eles próprios que lançam estes... Quê? Não, foram buscar. Mas é assim, eu acho que... Então, mas, Nacho, vamos lá por partes. Se as pessoas que estão mesmo naquele patamar alto, algumas delas, a gente nota que não estão em segurança, tem havido algumas mortes, até misteriosas aí no seio do regime. Sim. Cá embaixo não me espanta. Se lá em cima acontecem coisas que são normalizadas de uma forma brutal, eu não quero estar aqui a mencionar os eventos e os casos. Tivemos um caso bem recente, que é uma morte muito estranha e que, portanto, há indícios de que aquela morte não ocorreu bem conforme se diz. E tudo foi feito para que aquele funeral fosse assim em três tempos. Portanto, se a esse nível acontece isto, agora imagina cá para baixo. Beto, os 2 minutos terminaram. Vamos voltar para si, porque estamos a dar 5 minutos a cada um, para ninguém aqui lamentar-se de monopolização da live. Então, pronto, os teus terminaram. Vamos então ouvir também aqui, está aqui o Álvaro Mendes, Álvaro Mendes, bem-vindo e tal, bem-haja, microfone é seu quanto a esse assunto polêmico, vamos dizer,
epá, sei lá, chocante ao mesmo tempo, Álvaro. Epá, sei que, pronto, ultimamente já não vou te chamar mais Álvaro Mendes, jornalista Álvaro Mendes. Epá, por isso, epá, o microfone é seu, eu vou te dar Não. até 10 minutos mesmo para esmiuçarem bem, estou a dar aí 5, mas pronto, como aquilo é o papel que tu fazes, eu vou te dar então esses 10 minutos, pois que é para irmos para os outros também, não dizerem que o Álvaro está monopolizado. Ok, muito obrigado e saúdo a todos com um candando muito forte. Cotanash, não era preciso 10 minutos, né? Queria estar, digamos, a par e grado com os outros. Mas é assim, este episódio é um episódio que, de